Rapazes, e aí? E a prova lá do Velocitar? Aqui teve. A gente marcou 0 pontos, né, filho? 0 pontos. E o último faz ponto, né? Isso que é impressionante. Como assim, 0 pontos e o último faz ponto? Porque a gente Quem chega em último... Tem que terminar 75% da prova Quem pra marcar completa ponto. pelo menos 75% da Tá. prova em último faz 1 ponto. Tá. E eu e meu companheiro de equipe saímos de lá com um total de 0 pontos. Então, Não, foi mas um você fim de quebrou semana- o quê? Na quarta, quinta volta? eu quebrei na segunda volta. Na segunda? Eu quebrei na segunda volta e eu dei Não, achei 2 que você tinha voltas. dado umas 4, 5. Não, e aí eu dei 2 voltas sem volante hidráulico. Tá. Pra mim, né, falando rapidinho do meu fim Claro, de semana, à foi um vontade. fim de semana super bom. Meu carro tava bom. O último treino dessa classificação, a gente foi primeiro no grupo, segundo na geral, então tava super bom. E daí chegamos no dia da classificação, um sábado de manhã, com aquele chove não molha. O primeiro grupo, né, que eram os ímpares do campeonato, tava bem mais molhado, né, pai? E ele tava lá. E daí, quando eu sentei no carro pra andar, já tava muito mais seco. Mas a gente não esperava que a pista fosse evoluir dessa forma e a gente acabou fazendo algumas mudanças que eram arriscadas e que acabaram sendo demais pro seco. Então o carro ficou muito difícil de guiar para todos da nossa equipe. Então a classificação não foi como a gente esperava. Eu fui só 10º, que é uma posição muito boa, uma evolução muito grande desde que a gente esteve em Goiânia, mas que é muito frustrante você sair do treino antes da classificação ali disputando as cabeças e classificar em 10º. É um pouco frustrante. E aí, largando de terceiro, eu tava em 4º e quebrou na segunda volta. Então, eu assisti meio que o fim de semana inteiro. Foi isso. O meu teve... o meu esteve competitivo, eu consegui passar meio na sorte. Eu fui o último do pneu slick, porque os outros... Teve 4 que saíram de pneu de chuva na classificação. E, assim, demorou muito para aquecer meu pneu. E até pode ser alguma coisa de setup, até porque meu carro na corrida estava muito bom de pneu usado. E aí eu acabei tendo um toque com o Felipe Batista, que quebrou o meu tow traseiro de alinhamento. Então, mas naquele toque, eu achei que não teria acontecido nada, porque de olhar na televisão... acho que bateu bem... Mas foi muito de jeito, porque... Tudo bem, vocês estavam disputando, é claro que você estava limitando o espaço dele e ele também o seu, mas foi meio que toque que acontece meio que toda a corrida. Tanto que quando eu vi aquilo lá pela televisão, eu até fiquei surpreso. Eu falei, nossa, surpreso ter acontecido isso com a tua roda. Eu nunca imaginei que teria acontecido aquilo. Aquilo assim, é um pouco de polêmica que a gente não tem que entrar muito, né? Eu falei, né? O Felipe é um dos pilotos mais talentosos que a gente tem na situação ali de Stock Car e do Brasil. E o dia que rolar um pouco mais de calma, porque se eu pensar direito, eu devia ter usado o push como ele usou, porque eu ia pensar, puta, o moleque vem pra... Porque antes do pit stop ele não tinha ritmo para me passar. E depois do pit stop eu falei, cara, eu vou usar o push lá na reta de largada, que era mais eficiente, até para não gastar muito. E tudo que você quer numa volta de saída de box é não se envolver em ultrapassagens, porque os outros vão parar no box e você vai perder um meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, que são... Pode ser 2 posições fáceis. Você joga fora. Eu falei, cara, não vai usar o push agora. E aí, quando eu vi a luzinha acesa, e ainda com o Felipe, eu falei, puta. E aí, eu limitei, mas eu tinha um espaço para ele. Só que na primeira volta, ele já tinha me passado na mesma situação que aí eu me coloquei. Ele me passou por fora. E por que não bateu? Porque eu tirei para não bater. Porque ia bater do mesmo jeito. Na primeiríssima volta. Entende? Entendi. E daí... Aí depois ele veio para me passar e ele teve que parar o carro. Eu falei, bom, então eu vou fazer igual ele e vou entrar, porque vai ficar perdendo tempo. Só que daí a segunda perna ele ficou por fora. E ele não quis ceder da mesma forma como tinha sido o meu pensamento anteriormente. Mas é assim, não tem muito o que ficar, né? Ele foi punido, foi uma visão dos dirigentes, da forma como é e tal, que fique claro que eu dei a minha versão daquilo que aconteceu. Acho desnecessário pelo fato que a gente está lutando para chegar mais para frente. Essa posição não era uma hora, né? A gente tinha que ter... Eu ia usar o push na reta principal,
porque a gente estava disputando ali contra os Eurofarmas, aquela coisa toda. Então, mas meu carro estava muito competitivo, novamente, bem como esteve em Goiânia. Em Goiânia eu tive um problema de bomba de gasolina na classificação, larguei de 20º, mas fiz uma segunda corrida que eu cheguei em quarto. Os pushes essa vez não foram tão efetivos quanto foi Goiânia, né? Só que a gente não fez a segunda corrida, então não sabemos. A gente viu ali que foi uma sugestão que eu havia dado. Eu acho que a segunda corrida, para quem vai narrar e comentar, ele precisa saber o número de pushes. Sim. Porque o cara às vezes não assistiu. No nosso Eu também acho. Tem um número do lado. Como é que chama? No para-brisa, para todo mundo ver quantos push tem. Eu acho que é bom para os narradores que já são semi-perdidos, né? Porque a corrida tem muito carro, muita coisa acontecendo. E também para o público, de vez em quando, olhar, ver uma disputa, aí ver um número, sei lá, 20 e o cara da frente 10. Mas isso ia mudar um pouco... Mas é igual para todo mundo. A estratégia? Mas eu sei, ia mudar. Mas eu saber o quanto você tem para a segunda corrida não muda muito a minha estratégia. Eu sei que você tem 5 a menos do que eu e posso pensar em algo. Mas eu acho que isso é importante. Olhando mais do lado comercial, porque os narradores conseguem contar uma história um pouco mais real e quem está assistindo consegue ter um pouco mais de nota. Porque é difícil de entender às vezes, né? Tudo bem que facilitou muito corrida sábado, corrida domingo. Mas tem às vezes a pessoa que não assiste Stock Car, que tá vendo, e o narrador consegue explicar um pouco mais fácil o que tá acontecendo, né? O cara que usou todos os push no sábado, por que ele tá indo pra trás no domingo. Muita coisa que eles falam, eles vão um pouco no achômetro. Então se tiver um pouco mais de informação, tudo bem. Aí entre os pilotos a gente fica sabendo quem tá fazendo o quê. Mas eu acho que olhando o lado comercial seria bom. A GP3 a gente fica sabendo mais ou menos, né? Desculpa te interromper. Você tem um software para ver a velocidade de reta e você sabe exatamente. Então, 90% das vezes você sabe os números. Contar na reta, ver que o cara passou mas em toda Goiânia a reta não. verde. Mas em Goiânia não, né? Porque tem a miolada. Porque você usava muito no miolo. Essa corrida, eu contei para você quantos eu havia pensado, né? Eu fiquei olhando a velocidade de todo mundo e deu para ver fácil. Não. Mas é uma coisa que, assim, voltando, meu carro estava muito competitivo, estava muito, muito tranquilo. Eu acho que a equipe TMG tá andando mais forte que a galera. Por um motivo ou por outro, eles chegaram a um acerto que eles estão andando mais e, a gente tem que trabalhar para tentar ganhar. A Eurofarm andou muito bem, o Daniel andou, o Ricardinho também. Então tem equipe que deu um salto de qualidade de Goiânia e teve outras equipes que só repetiram o feito. Essa questão que vocês falaram do push no número, teve um ano que a GP3 ela colocou a asa móvel e você era limitado a 8 acionamentos por corrida. Então você tinha do lado ali no dash o quanto o número ia... A Indy não tem isso? A Indy fala quantos segundos você tem. Push que você ainda tem. Mas aparece na transmissão direta, é legal, porque no carro em si não tem nenhum número, só na transmissão. Sim, mas aí pela transmissão a equipe vai falar, o cara de trás de você já usou 80% do push dele, você ainda tem 50%. Mas Stock Car já não teve isso, pá? Alguma vez eu lembro que eu acho que você disputando com o Thiago Camilo, se eu não me engano, tipo... Corrida do milhão e a gente sabia que você tinha 4 L3, assim, alguma coisa desse tipo. Eu lembro que tinha um raiozinho do lado do nome, algum tipo de número, não sei se já foi feito um esquema desse. Pode ser, sabia? Pode ser um... pode ser. Enfim. E o seu fim de... Não, nada, só teve uma corrida, classificamos bem mal os 2 carros, o carro do Gaetano erraram o pneu, né? Foi essa condição que o Rubens falou, que alguns foram de chuva e os que acertaram foram de slick, eles foram de chuva e erraram. No nosso, a gente também fez um setup achando que a pista ia demorar, acho que a calibragem muito alta talvez, e no final estourou e o carro no final já não virava mais e todo mundo abaixou na última volta. Até a última volta acho que a gente era top 3, alguma coisa assim. E na corrida a gente saiu de 24º, nem lembro, e terminamos em 13º na corrida, sem usar muito push, então acho que foi uma corrida boa. Mas ainda estamos... Eu achei que a equipe, a gente teria evoluído um pouco mais. A gente evoluiu, obviamente, mas não no nível que eu gostaria. Eu acho que a gente ainda está se entrosando. Tiveram alguns
pisando no próprio pé lá. A gente tem que melhorar um pouco mais. Eu acho que, de certa forma, foi até um pouco de sorte de não ter a segunda etapa de ontem, que foi na chuva, para a gente se preparar até um pouco melhor quando eles decidirem fazer essa prova. Então, né, eu gostaria que tivesse tido a prova, acho que daria, talvez tivesse esperado um pouco mais, daria para ter a prova, porque a chuva foi diminuindo depois. Mas, obviamente, questões comerciais, TV, isso, aquilo, provavelmente decidiram não fazer. Mas temos que melhorar, batalhar. Eu acho que se não tivesse sido a penalização que a gente tomou em Goiânia de eu ter usado o push na hora errada, a gente estaria ali em 8º, 7º no campeonato. Mas o CCC todo mundo tem, né? Fácil falar. Próxima prova da Stock, então, Interlagos. Daqui a 3 semanas. Daqui a 3 semanas. Você vai me convidar? Não sei. Eu te convido.